Queridos, você pode ter todas as ferramentas possíveis para a revitalização da igreja. Você pode conhecer de forma salteada como fazer um bom planejamento estratégico. Você pode organizar os ministérios da igreja muito bem, mas tudo isso não significa que você revitalizou a igreja. O máximo que pode fazer, você pode até tentar, até ver sua igreja crescer em número. Mas para que ela seja igreja segundo os princípios bíblicos, então essas ferramentas, apesar de necessárias e importantes, nós não podemos esquecer uma coisa, que a igreja pertence a Jesus, que Jesus é o Senhor da igreja, e uma das finalidades é levar o povo a ter comunhão com Deus. E que Jesus morreu exatamente para pagar pelos nossos pecados, para nos reconectar com Deus, para que nós tivéssemos comunhão com Deus e intimidade com Deus. E isso na igreja, então precisa haver uma coisa. Se o pastor não gastar tempo com Deus, para conhecê-lo, para ouvi-lo, para ter comunhão com Ele e para descobrir, para discernir o que Deus está fazendo na comunidade onde a sua igreja está localizada, você pode ter 5.000 membros na sua igreja, 10 milhões no banco, que ela não será a igreja de Jesus Cristo. Você pode orar lá no templo, pode cantar, pode pregar, mas Jesus não vai estar presente. Porque o mais importante da igreja, mesmo que ela tenha 100 membros, é que Jesus faça presente nela. Agora tem um fato curioso. Se Jesus está presente nela, ela vai crescer. Porque se há alguém mais interessado de ver pessoas sendo transformadas, é o próprio Deus e o próprio Jesus. E nós temos que entender que nós, pastores, não estamos aqui para prestar serviço a Deus. Não somos empregados de Deus. Não somos escravos de Deus. O máximo que nós podemos fazer é criar um ambiente para que o Espírito Santo de Deus se mova. Para isso, a nossa relação com Deus precisa estar bem. Eu preciso entender que o melhor trabalho que eu posso oferecer a uma comunidade é trazer Deus à comunidade. É que Deus se faça presente na comunidade. E eu queria falar um pouquinho com vocês hoje que a gente falasse um pouquinho sobre a importância da oração na revitalização da igreja, mas eu quero trabalhar um pouquinho com vocês sobre a questão, tentar mostrar para vocês aquilo que a gente entende sobre como que a oração acontece segundo a Bíblia. Porque, apesar de Deus ouvir, né, a gente vive num país onde a gente vê muitas coisas. Há pessoas que acham que se ela fizer um esforço, orar de madrugada, está resolvida a questão. Então ela levanta, passa 2 horas de madrugada, né? Eu conheço pastores, tem uma história de um pastor presbiteriano que levantava todos os dias 3 horas da manhã, punha terno, né? Aí entrava no escritório dele, ficava 1 hora em oração e depois tirava o terno e voltava a dormir. Mas ele tinha que pôr o terno para orar, né? Estava apresentável diante do Pai, né? Outros acham que se eles orar no monte, então vai resolver. Então vão para o monte orar. Ótimo. Você pode orar em qualquer lugar, inclusive no monte. Eu fico pensando, se Jonas tivesse que orar no monte para poder se livrar, né, da desobediência dele, como é que ele fazia? Senhor, me tira aqui do vento desse peixe aqui que eu preciso ir para o monte, né? Então assim, você pode ter... Todas essas questões nós temos visto no mundo evangélico. E para muitos, ainda assim, o negócio é orar, né, clamar, ótimo, clamar mesmo. Eu tenho muitos amigos coreanos, e todos os pastores coreanos, inclusive na Coreia, todas as igrejas, o sino bate 4 horas da manhã.
E os crentes vão para a igreja orar. E os pastores têm que estar 4 horas da manhã na igreja, e eles têm longas horas de oração. E se você vê um pastor presbiteriano, coreano orar, ele é muito parecido com o pastor da Assembleia de Deus. Eles oram todo mundo ao mesmo tempo e todo mundo ora alto. É incrível, é. Enfim, mas a gente precisa responder algumas questões para nós mesmos. E eu quero, você pode abrir a sua Bíblia em João, capítulo 15, e manter ali, mas eu quero primeiro sintonizar sobre João 15. Se você notar, João 15 faz parte do último discurso de Jesus, ou dos últimos ensinamentos de Jesus, na última noite antes de ele ser traído. João coloca do capítulo 13 ao capítulo 17 como os ensinos de Jesus. Parou para pensar? E aí você vai perceber comigo, capítulo 13 inicia-se com o jantar. Quando Jesus chama os seus discípulos, senta à mesa, e ele começa a abrir o jogo com os discípulos sobre o que vai acontecer com ele. E no capítulo 13 nós temos a maior lição ensinada sobre liderança cristã, sobre o trabalho pastoral. Quando Jesus se despe, cinge com a toalha, pega uma bacia, põe a água e começa a lavar os pés dos discípulos, aí vocês sabem o que aconteceu, mas ele termina dizendo o seguinte: assim como vocês estão vendo, se vocês me chamam de mestre e eu sou, então, se vocês estão vendo o que eu estou fazendo, então vocês devem fazer o mesmo. Agora, o que significa? Será que nós tínhamos que, todos os cultos, botar uma água numa bacia e lavar os pés das pessoas? Porque Jesus disse que nós tínhamos que fazer? Qual o ensinamento que está nisso? Vocês têm que entender o significado do que era lavar os pés dos discípulos naquele momento. Na época de Jesus, o Império Romano tinha 68% de escravos. 68% de escravos que produzia para o restante da população, que servia a própria população. E aí vocês tinham que entender quem eram os senhores dos escravos e o que eles faziam. Na verdade, os senhores não faziam nada. Os senhores, quando a igreja estava orando, lá na casa de João Marcos, e que Pedro estava preso e que o anjo deu uma ajudadinha para Pedro lá, não tirou Tiago, mas Pedro era mais importante, era o papa da igreja, então, vou lá, tirar Pedro de lá. Quando Pedro chega na casa de João Marcos, e a casa, não sei se vocês sabem, mas hoje já tem certeza que João Marcos, aquele que Paulo brigou por causa dele, né, que nós lemos que depois Paulo pediu que trouxesse ele de volta, né, se arrependeu do que tinha feito, ele era um homem muito rico, e foi o mesmo cara que escreveu Marcos. E foi o mesmo cara que escreve lá em Marcos, só não diz o nome, que quando prenderam Jesus, ele estava embrulhado num lençol, ele larga o lençol e sai correndo pelado. Né? Mas ele era muito rico. Agora imagina só a casa dele, naquela época, a igreja está reunida na casa dele. E não só isso, mas ele tinha escravos. Porque quando Pedro bate na porta, quem é que vai atender? João Marcos? O outro discípulo? Não, mas foi uma escrava. Ou seja, nem abrir a porta os senhores abriam. Os senhores não cozinhavam, os senhores não lavavam prato, os senhores não serviam comida. Até a comida era servida por escravos. Naquele tempo não tinha chuveiro, banheiro como nós temos, então eles não tomavam banho todos os dias, mas tinham que lavar os pés. E quem fazia isso eram os escravos. Então imagina agora o quanto era humilhante para um escravo, e num jantar, agora Jesus pega, tira a veste, por quê? Porque era a maneira que os escravos viviam.
pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Aí você vai entender por que Pedro rejeita e não quer. Isso era coisa humilhante. Isso é coisa de escravo. Então a lição de liderança está ali, quando Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para os outros. Ele está dizendo exatamente isso. Então, no capítulo 13. No capítulo 14, Jesus começa agora a dizer que ele vai morrer. Ele não diz claramente, escuta, eu vou ser crucificado. Ele diz, eu vou voltar para o Pai. Porque onde eu vou preparar lugar para que onde eu estiver vocês estejam também. E aí, então, os discípulos não entendem nada. Aí Tomé faz uma pergunta, Senhor, para onde o senhor vai? Nós não sabemos o caminho? Aí ele diz assim, Tomé, como vocês não sabem o caminho? Bom, ele dá lá as explicações, logo Felipe entra na jogada. Senhor, então mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mas espera aí, quem me vê o Pai, então ele dá toda aquela lição e aí mostra o que eles vão fazer. Olha, vocês viram eu fazendo, e o que eu fiz é o que o Pai me mandou fazer. Na verdade, é o Pai que está fazendo através de mim. E agora, no versículo 11 e 12, ele fala assim, então vocês também poderão fazer agora, porque eu vou, mas não vou deixar órfãos, vocês virão, tá? E aí, então, vocês farão também, farão até maiores do que eu. E aí ele vai dando as explicações. No capítulo 16, ele acaba explicando então qual era o papel do Espírito Santo quando ele fosse. E aí ele diz, certamente ele apresenta o Espírito Santo no capítulo 16, e ele diz que ele virá e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É claro que o Espírito Santo vai convencer usando-nos, que esse era o papel para que a gente participasse da obra de Deus, para que nós nos alegrássemos juntamente com Ele. Então o Espírito só vai convencer alguém me usando. Eu falando do Evangelho e o Espírito trabalhando para que as vidas sejam transformadas. E no capítulo 17, então João termina com a oração de Jesus, belíssima, talvez a única, vamos dizer assim, porque tem o Pai Nosso lá, mas inscrita, acho que é a única tão grande que nós temos, né? E nesse ponto, Jesus deixa claro, né, que o Pai seria glorificado na vida dele, que ele tinha glorificado o nome do Pai, e agora ele ora para que os discípulos também o glorifiquem, e aí ele ora até por nós. Ele diz que também ora por aqueles que haviam de crer nele. Agora, você já notou que nós temos capítulo 13, 14, 16 e 17. E o capítulo 15 está no meio. Tem um palavrão que normalmente a gente aprende no seminário, que é o modelo de leitura da hermenêutica, que a gente fala que é um quiasmo. Mas para uma leitura, para a gente entender mais ou menos o que era isso, olhe para esse prédio. Você tem uma parede aqui, uma parede ali, e aqui você tem a base. Ou seja, se você construir essa parede sem uma base, ela cai. Então, na verdade, no capítulo 15, onde Jesus usa a metáfora da videira, ela é o alicerce da igreja. É a base aonde a igreja está sendo construída. Capítulo 13 e 14 são uma parede. 16 e 17, uma outra parede, que também são importantes. Mas a base está aqui. A base é essa. E aí nós vamos entender. Vocês conhecem o capítulo 15, nós vamos tocando em alguns versículos, nós não vamos ler todo aqui, mas eu chamo de revitalização. Então no versículo 1, ele começa dizendo o quê? Ele começa dizendo que o pai é o agricultor. Agora, vocês moram num estado rural. O que um agricultor faz? Para que a terra produza. Puxa, estava preocupado, vocês estavam tão quietos, né? Isso, o pai, então, é que prepara toda a terra, mas ele vai dizer que isso é Deus quem faz. É Deus quem faz. Deus é o agricultor, aquele que é responsável por cuidar da videira para que ela dê fruto. Esse é o trabalho do Pai. É Jesus quem está dizendo. É Deus quem faz isso.
E eu gosto daquela parábola de Jesus. Eu não sei se é em Mateus, eu acho que é em Mateus, ou Lucas, ou em ambos, que Jesus está contando uma parábola que ele chega num local e ele vê que uma árvore não está produzindo fruto, e ele fala assim, corta. Não, assim, Senhor, se o Senhor me permite, não vamos cortar agora não, vamos dar mais um tempo. Eu vou cavar ao redor, vou colocar adubo e etc, preparar. Se daqui a um ano ela não dar fruto, então a gente corta. Acho que, quando eu olho para essa metáfora que Jesus aqui, é mais ou menos isso. O pai é quem tenta resolver isso. Isso é o trabalho do pai. E aí ele vai dizer qual é o trabalho dele, né? Então ele vai dizer que ele é Alô? Vamos lá, vocês vão participar comigo, né? Então, quando Jesus fala que é a videira, e quem é Jesus? Como é que João apresenta, dizendo quem é Jesus? Quem é o verbo? O Evangelho. Então, ele diz que ele é a videira, é o Cristo encarnado, é o Evangelho encarnado, é o Deus que se fez gente. E o único meio para pagar os nossos pecados tinha que nascer gente. Ele não podia pagar como Deus, mas tinha que nascer gente. E aí ele diz que então o Evangelho é ele que é o Evangelho. Eu sou o Deus encarnado, eu sou a videira. Eu sou a videira. E aí ele vai dizer quem somos nós, né? Ele vai dizer que nós, os crentes, somos os ramos. Agora, eu acho tão bonita essa metáfora que ele não usa uma jabuticabeira como metáfora. Porque o fruto da jabuticabeira vem de onde? Se dá onde? No tronco. Ele não dá nos ramos. Não é? Mas uma videira, os frutos vêm de onde de uma videira? Dos ramos. Então, ele diz que nós somos os ramos e são os ramos que produzem frutos. E ele prossegue dizendo que, então vamos lá, uma videira só produz fruto quando ela é cuidada, nós já vimos isso, e isso é o trabalho do Pai. Então, quando eu olho para uma igreja e a igreja não está produzindo fruto, eu pergunto, será que o Pai não está cuidando dela? Ou será que ela não permite que o Pai esteja cuidando dela? Por outro lado, e ele diz que todo ramo que estando nele e não estiver produzindo fruto, ele corta. Porque estar numa videira e não produzir fruto, ele atrapalha. Ele ocupa o lugar de outro, ele está sugando os nutrientes que outro ramo que está dando fruto podia estar recebendo. Então é um parasita. É alguém que só suga. Não é? Mas continuando, ele diz que todo que dá fruto, então ele limpa para que produza mais fruto ainda. Agora, quem é que limpa? O Pai. É o Pai. É o Pai quem está cuidando isso para que a videira produza fruto. E ele diz, o ramo para produzir fruto precisa permanecer ligado à videira. E vocês vão pensar daqui para frente, que eu vou estar colocando isso, que sempre há uma condicional. Então aqui ele fala da necessidade do ramo para produzir fruto. Ele tem que estar ligado à videira. Tem que estar ligado à videira. E aí ele vai continuar dizendo, juntos? Então, aqui nós já podemos perceber uma coisa. Então, nós podíamos fazer uma pergunta ao contrário. Se não permanecermos nele, ele não permanecerá em nós. Então, há uma responsabilidade do ramo. Percebe isso? Para que o ramo produza, para que o ramo esteja ligado à videira, ou melhor, para que a videira cuide do ramo, o ramo precisa estar ligado à videira. E ele está dizendo que, olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Mas vamos à frente. E ele vai dizer,
Juntos. Um ramo. Tem alguma dúvida disso? Ou seja, o único meio de produzir fruto está nela, nele, ou na videira, que é ele. Esse é o único meio. Mas ele continua. Vocês, juntos? Vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Olha que insistência dele. Quer ser mais claro do que isso? Né? Olha só, começa lá, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Porque o ramo não pode dar fruto se não permanecer em mim. Então, por favor, permaneçam em mim. Né? Então, porque se vocês não permanecerem em mim, vocês não produzirão frutos. Né? Juntos, se alguém permanecer em mim, eu nele estará muito fruto. Veja só que coisa. Talvez a gente podia, se a gente lesse assim, Jesus dizendo, se alguém permanecer em mim e eu nele, talvez você dará fruto. Ou dará algum fruto. Não, mas ele diz muito fruto. Muito. E a base é essa. Novamente, se alguém permanecer em mim. Se alguém permanecer em mim. Juntos. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Porque se não der fruto, não tem razão de estar. Por que vai permanecer nele se não dá fruto? 7, vamos lá. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Uau! Uau! Olha só que coisa. Novamente, se vocês permaneceram em mim, agora ele acrescenta, e as minhas palavras permanecerem em vocês, o que é que vai acontecer? Não parece que Jesus está dizendo que todas as nossas orações seriam respondidas? E se as nossas orações não estão sendo respondidas, o que será que está acontecendo conosco? Acho que aqui tem um bom argumento para a teologia da prosperidade, né? Cara, se é isso, vou fazer um teste agora, né? Mateus está precisando de um carro aí, quem sabe ele começa agora a pedir aquele carrão para Deus. Normalmente a gente é egoísta, a gente já começa a pensar assim, né? Como que eu posso tirar vantagem desta promessa, não é verdade? Mas ele promete. E no versículo 16 ele repete isso novamente, mas no capítulo 14 ele fala isso também, no versículo, se eu não me engano, no versículo 15 do capítulo 14, ele fala isso, no capítulo 15, versículo 7, e versículo 14, depois no capítulo 16 ele volta a repetir isso. Então ele continua afirmando que se nós permanecermos nele e a palavra dele permanecer em nós, ele garante que as nossas orações serão respondidas. Ele garante que dará resposta, ele ouve. Por que ele ouve as nossas orações? Ele responde às nossas orações. Porque a gente está conectado nele. Está ligado nele. Assim, vai acrescentando, não é? Juntos? Olha só, ele começa a definir agora, vocês devem amar, se vocês permanecerem em mim, então vocês permanecem no meu amor. E aqui, então, se vocês obedecerem os meus mandamentos, então, permanecerão no meu amor. E aí a pergunta é, que mandamento? De que Jesus está falando? Se você for ver lá, ele vem fazendo, amar é um deles, não é? Mas, continuando. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e seu amor
Uhum. Agora daqui começa algo muito interessante. Quero ver se vocês prestaram atenção. Quantas vezes a palavra permanecer aparece no texto? Não adianta olhar aí agora, não adianta, não adianta. É teste de memória. Hã? 11 vezes. O mestre, sentado aos pés do mestre é bom por isso, né, cara? 11 vezes. 11 vezes. Agora, vocês não acham que aqui há algo importante nisso? Por que é que Jesus repete 11 vezes a palavra permanecer? Não é interessante? 11 vezes. 11 vezes. Tirou Judas da jogada, né, cara? Judas não entrou na jogada. Agora, quantas vezes, olha para mim aqui, quantas vezes, você já pregou nesse texto? Pastor, você já pregaram nesse texto? Quando você pregou nesse texto, qual foi a ênfase que você deu? Tem certeza? Você frisou isso? Ou você está mentindo para mim aqui só porque eu botei o negócio lá? Mas ele já me ouviu falar muitas vezes sobre isso. Ele não serve como base. Queridos, eu tenho que confessar que eu já tinha pregado várias vezes nesse texto e a ênfase minha não era no permanecer. E aí vem o outro teste de memória para vocês. Quantas vezes a palavra fruto aparece no texto? Tchan, 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 tchan. Capiteira. O cara vai contando lá agora. É fácil, né? Chuta, quem quer chutar? Chuta, sem contar aí, chuta. 6? 7? Dou-lhe uma. Ainda mais que ainda menos. 5 vezes. Erraram. 8 vezes. Chegaram perto. Agora, no passado, antes de eu ter estudado bem esses textos, a minha ênfase, pelo menos 2 ou 3 vezes que eu preguei sobre esse texto, eu enfatizei o fruto. Agora, olhando aqui, qual que é a coisa mais importante, o fruto ou a permanência? Porque o fruto é uma consequência natural da permanência do ramo na videira. A videira, ou melhor, o ramo vinculado à videira, bem cuidado, ele produz fruto sem esforço. O fruto é algo natural, no processo de vida natural. Então o fruto só vai aparecer mediante a permanência na videira. Então, eu teria que fazer uma pergunta para mim. E a pergunta não é: o quê? Mas a pergunta novamente entra como? Não é como eu posso permanecer na videira? De que forma a minha vida ela é vivida para que eu permaneça constantemente na videira? Será que se eu frequentar o culto semanalmente e separar os domingos, eu estou conectado constantemente na videira? Ou será que se eu entender que para estar conectado na videira eu tenho que estar conectado de segunda a segunda?
durante o dia e durante a noite. Será que essa dicotomia que existem de eu viver parte da semana com a minha cosmovisão do mundo e parte da semana com a cosmovisão do reino, está resolvido isso? Ou eu tenho que buscar um exercício espiritual na qual haja uma mudança completa de cosmovisão a ponto de eu estar no mundo, mas não pertencer a esse mundo? De eu viver nesse mundo porque a responsabilidade minha que com Jesus é expandir o reino desse mundo. Só que para expandir o reino, para ser parceiro de Jesus, eu preciso estar vinculado a Ele. Preciso estar ligado a Ele. Eu preciso permanecer nele. Porque o único meio de eu receber os nutrientes espirituais para que a minha vida espiritual seja sadia e saudável, para que o fruto apareça, eu preciso estar sempre conectado em Jesus. Porque é dele que vem o alimento, dele que vem os nutrientes. E então, esse é um trabalho que nós precisamos fazer. E aí vem uma das minhas primeiras colocações, que isso me faz refletir a mim, e já passei para os demais. A maioria dos cristãos não percebe que é chamada para uma relação mais profunda, íntima com o Senhor. Queridos, olhe para a tua igreja. Olhe para os membros da tua igreja. Olhe para aqueles que chegam no culto todos os domingos. Você poderia afirmar, sem medo de errar, que eles têm uma relação profunda e íntima com o Senhor? Se eles não têm uma relação íntima e profunda com o Senhor, não é nossa responsabilidade, nosso trabalho, ao desenvolver a nossa vocação, de levá-los a uma relação íntima com o Senhor? E a pergunta é: o que é que devemos fazer e como devemos fazer para que nós possamos levá-los a uma relação íntima e profunda com o Senhor? Ou será que nós temos uma relação íntima com o Senhor? Será que se eu olhar para o espelho, direto para os meus olhos, eu poderia dizer: Pezzini, você tem uma relação íntima com o Senhor? Profunda. Você de fato é um parceiro do Senhor nessa obra. O grande dilema, queridos, é que nós somos criados por Deus com uma identidade, para termos intimidade e gozarmos de um relacionamento com Ele. A razão pelo qual eu fui criado à sua imagem, à sua semelhança, é porque eu fui criado para sermos como Ele é. Então, a minha identidade é que eu sei quem sou. O que Jesus fez para que eu me tornasse como Ele. E a minha identidade eu tenho que conhecê-la e tenho que responder quem sou em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu sou eterno como meu Pai é. Eu tenho a natureza de Deus. Pedro vai dizer que nós somos, em alguma tradução, co-participante da natureza de Deus. Em outra tradução, nós somos participantes da natureza de Deus, porque é exatamente isso que Cristo veio fazer. Aquilo que Adão perdeu e que eu tinha perdido na queda, no pecado, agora foi reconectado, foi refeito. Reconectado não, foi criado novamente. Agora eu sou santo. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Se eu sou santo, se eu sou como Jesus, e se eu sou participante da natureza de Deus,
Então, Jesus me convida para ser agora cooperador dele na obra da expansão do reino de Deus nesse mundo. Então, quando ele diz lá, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me, ele está dizendo para aqueles que foram transformados, nascidos de novo, que agora tem essa conexão, essa intimidade, essa relação íntima com ele. E ele disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, exatamente porque ele me criou com uma identidade. É exatamente isso que sou. Então a oração, queridos, é o meio pelo qual eu desenvolvo essa intimidade com Deus. Então a oração, na verdade, ela é um diálogo com o Todo-Poderoso, e é através dessa comunicação que eu me torno íntimo com Ele. Ou seja, você pode ter um vizinho seu por longos anos, e eu costumo dizer isso porque eu morei nos Estados Unidos, onde não há relação de amizade entre vizinhos. Você pode morar 10 anos num condomínio e não conhecer o vizinho do lado. Eu morei durante os 20 anos nos Estados Unidos, eu morei em 2 casas, em 2 condomínios diferentes. A primeira casa, eu morei 10 anos, do lado esquerdo da minha casa, tinha um casal, ele era alemão, e durante 10 anos, eu vi esse senhor 2 vezes. E eu vi esse senhor 2 vezes porque um dia ele estava lá catando os matos lá fora, eu tomei a iniciativa, fui lá cumprimentá-lo. Ele diz, eu vi quando você mudou aqui nessa casa, eu vi construindo essa casa é grande, né, tal. Durante 10 anos, eu vi esse cara 2 vezes e falei com ele uma vez só. A minha vizinha da frente, apesar de participar da mesma igreja, lógico, da igreja presbiteriana americana, ela falou comigo 2 vezes também. Uma vez porque eu viajei, e lá nos Estados Unidos você não usa fechar a porta, não é como aqui, não é? Não precisa trancar a porta, nada disso. E muitas vezes a garagem, portão eletrônico, você abre, ela dá acesso à casa toda. E aí teve uma chuvarada, acho que deu um relâmpago, etc., e a porta da garagem levantou. Ficou 3 dias a garagem aberta, ou seja, o acesso da casa livre, né? Aí quando eu cheguei, ela gritou para mim e disse, faz 3 dias que a sua garagem está aberta. Falei, muito obrigado. Só. Na outra casa que eu mudei, num condomínio onde as casas eram mais próximas, do meu lado esquerdo, tinha um cara que era funcionário do FBI. Então, nunca vê, porque existe quem trabalha no FBI não pode falar, e tem umas regras doidas lá, né? E ele era casado com uma colombiana, e ele chegava no carro todo escuro, dava a entender que o carro era até blindado. Ele entrava, a gente só via quando ele entrava na garagem, saía no outro dia e ia embora, mas eu nunca vi esse cara, em 10 anos. A esposa dele eu vi umas 2, 3 vezes, latina, já um pouco mais, quando ela ia soltar o cachorro, e aí ela cumprimentava. Ei, como estás? Então, a pergunta é, lá nos Estados Unidos já aconteceu isso muitas vezes, do filho morar na mesma casa que a mãe, isso aconteceu em Nova York, ele foi encontrar a mãe morta depois de 8 dias. Porque um filho não pode bater na porta do quarto da mãe, ou a mãe bater na porta do quarto do filho. Então ele chegava, a mãe estava deitada, ele saía, a mãe estava deitada, e assim por diante. A mãe já estava morta há 8 dias quando aconteceu. Isso acontece mais. A minha nora limpava uma casa, e um dia o cara falou assim, olha, então eu vou te ligar para você vir aqui e tal. E o cara não ligou. E geralmente quem limpa a casa, se as pessoas fecham, eles têm a chave para entrar. E normalmente o cheque já está lá pronto, em cima da mesa ou na caixa do correio. E a minha nora achou estranho, ele não veio, passou 2 dias, ele não ligou, 3 dias não ligou, a minha nora vai lá. Quando a minha nora abre a casa, ele está morto lá em cima da cama.
já há dias. A pergunta que eu faço é o seguinte: para você conhecer uma pessoa, ter um relacionamento com uma pessoa, desenvolver uma amizade íntima com uma pessoa, você não precisa encontrar com ela? Você não precisa dialogar com ela? Ou seja, deixa eu tentar dar esse exemplo aqui. Quando eu conheci o Mateus, nós nos encontramos pela primeira vez, talvez eu podia ter uma guardada fisionomia do Mateus, quando eu ouvi ele novamente, eu falei assim, que ele é o Mateus. Mas quem é o Mateus? Cara, eu acho que ele é pastor da Betânia. Não é da membro Betânia, não, da igreja de Betânia. Né? Caramba, eu não sei se ele é casado. Não sei quem é o Mateus, que ele faz. Mas ele é pastor da Betânia. Mas se eu vou me relacionar com o Mateus, como eu tenho me relacionado com o Mateus, hoje eu sei quem o Mateus é, sei que o Mateus é casado, sei com quem ele é casado, sei o que ele faz, conheço a personalidade dele, conheço o temperamento dele, conheço até os pecados dele. Então percebe? A oração é o meio pelo qual eu desenvolvo um relacionamento íntimo com Deus. Sem oração, não há diálogo com Deus. A oração é esse diálogo, é a linguagem pelo qual eu desenvolvo intimidade com Deus. Mas parte, então, do nosso trabalho pastoral é ensinar o povo a orar. Aí a pergunta é, como é que eu vou ensinar o povo a orar se eu não sei orar? Não é? Orar. Lendo juntos? Presta atenção nisso. Às vezes as pessoas me perguntam, mas assim, como é que eu posso identificar a voz de Deus? Como eu vou saber se Deus está falando? Cara, é um trabalho de tempo. Volto a dar exemplo assim. Talvez quando eu conheci o Mateus, conversei com ele uma ou duas vezes, se o Mateus ligasse para mim, eu perguntasse assim, quem está falando? Mas hoje, se o Mateus ligar para mim, eu não preciso perguntar quem está falando. Eu conheço a voz do Mateus. Eu acho interessante, né? Porque eu tinha o secretário executivo do presbitério, lá que eu trabalhava, ele aprendeu a falar tanto meu nome, do jeito que brasileiro fala, porque assim, quando você fala uma outra língua, normalmente assim, quando o cérebro divide. Quando você ouve uma palavra inglesa, a sua resposta é imediatamente em inglês, você não pensa. Quando você ouve português, imediatamente você responde em português. É como se o cérebro fosse dividido. E aí, o americano, esse é o grande dilema do brasileiro aprender inglês, é porque o P e o B, para nós, a gente usa os mesmos tipos de pronúncia. P e B, P, B, P, B. Só que para o americano, não. Se eu quero saber como é que pronuncia o P em inglês, você tem que pegar um papel e colocar assim, P, P, B, 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 P, P, P. Então, Pezzini. Pezzini. Não é Pezzini. Então, quando esse cara me ligava, ele falava assim, Pezzini, eu falava assim, sim. Ele, here Jim Schumacher. Jim, sorry. Tão bem que ele pronunciava que a resposta era imediatamente em português. Percebe isso na questão da oração? Então, como é que eu vou saber quando Deus fala comigo? Ouvindo a sua voz, até que o som da voz de Deus me torne
familiar. Me torne familiar. Então, esse é um fator interessante. Mas eu só vou conseguir fazer isso gastando tempo com ele. Como é que o filho, quando nasce, já conhece a voz da mãe? E depende do relacionamento com o pai, já conhece a voz do pai. Porque ele, por 9 meses, ele ouve a voz da mãe e de quem está ao redor. Então, quando o filho nasce, quando a mãe fala, imediatamente ele reconhece. Agora, queridos, você só faz isso, ou seja, ele reconhece a voz da mãe porque por 9 meses ele ouviu a voz da mãe. E você pode, a criança pode nascer e ela vai distinguindo os sons, por quê? Pode ser vários sons no quarto, mas quando a mãe fala, ele sabe que é a mãe que está falando. E como é que nós vamos identificando quando é o som de um carro, quando é o som de uma televisão, ou a diferença de um carro para um trem? Porque nós ouvimos, e agora a gente sabe identificar. Então, queridos, orar não é pedir coisas e não é falar tanto. Mas orar é estar diante de Deus para se relacionar com Ele e com a sua beleza. É ser atraído por Deus, a ponto de me aquietar aos seus pés. Sua dignidade e sua voz, quanto mais tempo gastamos diante dele, contemplando sua beleza, da sua santidade e ouvindo a sua voz, que quebra como o som de muitas águas, então crescemos em intimidade com ele. Essa é a nossa tarefa. Então a oração é o meio pelo qual eu desenvolvo essa intimidade com Deus. Intimidade é relacionamento. É a linguagem usada entre pai e filho. É a linguagem usada entre pai e filho. Então, o filho não vai chegar para o pai, mesmo que o pai seja pastor, e vai dizer assim: pastor, eu gostaria de marcar uma hora com o senhor. Não é verdade? Ô reverendo, como vai? Não, o filho vai chegar assim: papai, tem uma ilustração do Kennedy que é muito interessante e é muito usado. Kennedy tinha uma reunião na sala oval com todos os seus ministros. E ele não sabe como John Kennedy, criança, conseguiu driblar o segurança e ele entrou correndo na sala oval. Quando ele entrou correndo na sala oval e Kennedy viu John que vinha à sua direção, ele abre os braços e o menino pula nos braços do pai e o Kennedy diz assim: a reunião está suspensa por meia hora. John Kennedy não quis saber se o pai dele era presidente dos Estados Unidos. John Kennedy não quis saber se o pai dele estava em reunião importante com seus ministros. O que é que John Kennedy buscava? O pai. O pai. E para mim essa ilustração é tão bela pela atitude do presidente. Suspender a reunião por meia hora para dar atenção ao filho. Cara, eu fico pensando como Deus olha para nós e como Deus se alegra quando nós assumimos um compromisso. E eu costumo dizer, eu sempre tenho alguns pontos radicais, vocês estão percebendo, assim, eu gosto de orar sempre no mesmo horário e sempre no mesmo lugar. E é tão curioso, porque esses dias minha esposa falou: engraçado, parece que a gente chega aqui, Deus está nos esperando. A gente ora na cozinha, ora na sala, ora no quarto, mas não é a mesma coisa às manhãs. A gente não ora na cozinha, não ora na sala, não ora no quarto, a gente vai para o meu gabinete. Nós temos cadeiras preparadas, parece que Deus está ali nos esperando.
E esses dias um colega que tem aprendido isso, que eu tenho mentoreado, ele é pastor em Curitiba, ele tem um cantinho na sala e a gente desenvolveu, alguns dos pastores têm, não sei se vocês viram o banco trapista de oração. Já viram ou não? Podia ter trazido, né, pelo menos a foto para mostrar para vocês, né, porque não dá para trazer o banco. O banco trapista, ele é feito e ele tem uma altura assim, e ele é meio assim. Então ele tem um dobradiço que ele fecha para você guardar. Aí esse é para você ficar mais tempo de joelho. Aí você põe ele aqui no meio das pernas, né? Aí você abaixa, só que aí o seu joelho não fica diretamente no chão. Aí você escora aqui, né? O seu traseiro é para isso, né? Para escorar, aí para você ficar horas em oração, de joelho. Aí contando pro meu irmão mais velho, né? Meu irmão velho é muito simples assim. Pensei, mas assim não vale. Mas por quê? Você a posição é curvar-se diante de Deus, não é fazer aquilo que as professoras antigamente faziam, a gente ajoelhar no caroço de milho. Não é esse, não é sofrer, né? Que deu coitado dele, eu vou responder a oração porque ele está sofrendo de joelho lá. Não é essa a questão, não é? Aí esse rapaz tem, e ele usa todos os dias num cantinho da sala. Ele mora num apartamento, o apartamento não é tão grande, então ele usa um cantinho da sala. E teve, 2, 3 semanas atrás, teve um dia que ele saiu mais cedo para o trabalho. Ele trabalha numa editora. Aí a mulher dele passou uma mensagem para ele no celular, falou assim: nossa, quando eu levantei e passei naquele canto da sala, a impressão que eu tive da glória de Deus e da presença de Deus naquele lugar, de forma impressionante. Impressionante. Eu tenho essa percepção. Sabe? Esse é um fator interessante, mas é isso, exatamente isso. É a linguagem do Pai e o Filho, e não pode ser analisada gramaticalmente. É aquela coisa que eu falei da igreja, no meio presbiteriano, que orar na igreja é aquele discurso teológico que você tem que prestar atenção para não ter um erro teológico, certo? Então você ora com o cérebro, né? Para não ter erro teológico. Não é uma linguagem gramaticalmente, analisada gramaticalmente, não é uma linguagem teológica, é linguagem primária, básica, para expressar e desenvolver a condição humana de intimidade. Sabe? Esse é o fator que nós temos que entender. A oração é o meio, então, pelo qual desenvolvo isso. Então, os pastores pensam que as pessoas vão à igreja para ouvir sermão, mas não é assim. Elas vão para orar e aprender a orar, diz Arthur Buttrick. Então, precisa render seu coração e se apaixonar por ele. Segundo, é a expressão de amor por ele. A pergunta que você tem que fazer é: será que eu tenho desenvolvido, será que eu tenho paixão pelo Senhor? Juntos, vamos ler aqui? Heresia, orar com o olho aberto, tá vendo? Nós temos que ser mais catafáticos do que apofáticos, né? Essa é a realidade, né? Vamos lá. Os braços do Pai estão sempre abertos. Deus fez que isso fosse possível através da graça que tem dado a todos os seus filhos remidos. Isso é o presente de Deus, não é? Então, é a oração que não interfere nas atividades exteriores de sua rotina diária, que pode ser praticada por todos. Então, a oração nos leva à presença de Deus e nos conserva lá por todo o tempo. É uma oração que pode ser experimentada sob qualquer condição, em qualquer lugar e qualquer tempo. Então, em outras palavras, não há dificuldade para praticar isso. Não há. Então, queridos, Deus possui uma virtude atrativa, que atrai a alma para si de forma cada vez mais poderosa, e ao atrair ele purifica. Osmar Ludovico diz o seguinte: a oração é ao mesmo tempo uma graça de Deus a ser recebida e uma disciplina espiritual a ser exercitada.
Então a oração é o caminho que conduz à morada do tesouro interior, ao espaço em nós na qual Deus habita. E aí então que eu quero fazer a pergunta e encerrar daqui a pouquinho. Então essa é a pergunta: como posso permanecer nele? Será que nós já respondemos a pergunta? Já respondemos? Essa é a questão. Eu queria que vocês lessem agora isso aqui. E eu quero terminar com isso aqui daqui a pouquinho. Vamos lá. Olha, deixa eu contar um negócio para vocês. Esse último verso, 105, foi o primeiro verso que eu decorei em 1978, quando me converti. Só que eu vi tanta bobagem pregada por pastores a respeito desse versículo que hoje eu fico rindo. Eu já vi pastor frisando de púlpito, não, porque na época não tinha isso, não tinha aquilo, então as pessoas pregavam um negócio na testa, e aí para ficar clareando, se você for no Monte Sinai, tem que comprar na lojinha. Antes você vai ter que comprar ou pôr na testa ou um farolzinho para você levar na mão, né, para poder caminhar no meio das pedras seguindo o Monte Sinai, né? Aí então não, porque eles tinham um negócio na botina, aonde eles para clarear. Não é nada disso. O texto está dizendo que quando eu medito na palavra de Deus, quando eu aprendo permanecer na presença de Deus, não só a palavra vai se tornar como mel à minha boca, mas ela também se torna luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Isso significa que as minhas decisões são mais acertadas, as minhas escolhas são mais corretas, são mais acertadas, eu terei mais discernimento. Por isso que ele disse que seria mais sábio do que qualquer outro sábio. Essa é a verdade que o texto diz. Agora, o que me chama a atenção é que o salmista diz que eu medito nela o dia inteiro. Agora, querido, será que o salmista meditaria nela o dia inteiro porque ele vivia numa época diferente da nossa, na pós-modernidade? É impossível fazer isso? Não é eu medito na tua palavra todo dia. Não, é o dia inteiro. É o dia todo. E aqui há um fato curioso, parece que ele mostra o como meditar, o que é meditar. E aí ele vai dizer que ele faz isso tanto a ponto dela se tornar doce ao paladar. E aí eu contei a história daquele pastor que na reunião ele orou assim: Senhor, me perdoe porque eu tenho que confessar que a tua palavra ainda não me é doce ao paladar. Parece que o salmista está falando da gente comer a palavra, saborear a palavra. Parece que meditar não é apenas refletir teologicamente, mas é saboreá-la, é degustá-la. E aí, a minha ilustração sobre isso é pego em Jesus. Quando Jesus reúne com seus discípulos naquela noite, no capítulo 13 de João, e ele, naquele jantar, quando ele vai falar da nova aliança que ele está realizando agora, ele não fala para os discípulos: olha, eu estou pronto para partir, eu vou ser perseguido, eles vão me matar, eu vou para a cruz, então eu quero dar uma aula teológica para vocês agora sobre a nova aliança. Vocês estão prontos? Pega aí um bloquinho de papel, uma caneta, e eu vou dar uma aula para vocês. Então aí ele começa a dar uma aula teológica a respeito da nova aliança. Mas como é que Jesus dá aula? Como é que Jesus ensina sobre a nova aliança? O que ele faz? Vocês já notaram que naquele momento Jesus usa os 5 sentidos? 5 sentidos. Ele pega o pão, ele está vendo o pão, sentindo o cheiro do pão, e ele toca no pão, e ele parte o pão e ele diz: esse é meu corpo que será partido por vós. Só que ele não diz só isso, ele diz: coma dele. Saboreie, experimenta. Então, você vai sentir o sabor. E ele diz: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue, não terá parte comigo. O cara tem que experimentar, tem que saborear, tem que degustar.
E a mesma coisa ele faz com vinho, e o vinho não é só porque tem uma cor de sangue, não, ele pega o vinho, ele coloca numa taça, e ele diz, isso é a nova aliança que eu faço com vocês no meu sangue. Bebam dele, deguste dele. É interessante, eu amo vinho, é a bebida que eu mais aprecio. Como bom italiano eu tomo vinho toda tarde. Fui criado com meu pai, que todo final de tarde a taçazinha de vinho. Meu cardiologista falou assim, Pezzini, continua tomando sua taçazinha de vinho, faz bom para o coração. Mas cuidado, uma só. Falei, tá bom, senhor, aumenta o tamanho dela. Aumenta o tamanho dela, não tem problema. Mas veja bem, o que Jesus faz? Jesus pega a taça, e aí dá para os seus discípulos e diz, bebei dele, todos vós. Bebam, sintam o sabor. Experimente, saboreie. Meditar, querido, nas Escrituras é saboreá-la, é degustá-la, é sentir o sabor. Não é refletir teologicamente. Ela passa pela mente, mas ela tem que atingir o seu estômago, seu coração. E aí eu fico pensando o que Jesus fez com o profeta, chega com um livro assim, como esse livro. Caramba, né? Não sei como é que algum pastor já não tentou fazer isso, falar para o cara comer a Bíblia, né? Eu sei lá se já não fizeram. Eu preciso pesquisar, sabe? Hã? E já comeu? Cheirar. Esse é assim. Pelo menos já sentiu o cheiro, né? Sentiu o cheiro. Mas há um fator curioso. O profeta comeu a palavra, e aí o senhor pergunta o quê? Ela era doce ao paladar, mas era como fel ao meu estômago. Então assim, amarga. Mas esse é o trabalho da meditação. Agora, quanto tempo nós precisamos para saborear a palavra? Porque nós estamos acostumados, ensinando nossos crentes a ler a Bíblia e passa um conceito de que a bênção está no ler. E não importa se ele entendeu, não entendeu, se ele meditou, não meditou, mas ele leu. Como aquele colega, quando eu falava sobre isso, ô Pezzini, desde que eu saí do seminário, eu li 10, 15 capítulos da Bíblia por dia. O pastor deve ler Bíblia, mas o pastor deve comer a Bíblia. O pastor deve sentir o sabor da palavra. Deve saboreá-la. Só que uma comida, aquilo que a gente fez com vocês no café da manhã, comer de forma lenta, saboreando, sentindo o paladar. No segundo dia, eu fiquei prestando atenção em algumas pessoas e aquele menino lá me chamou muita atenção. Talvez ele pode ensinar vocês a fazer isso. Cara, como ele pegava o gomo não sei se aquilo era, poncã não era, bergamota ou era mexerica, lentamente, ele ficava olhando para ela, tirando os pelinhos, e depois ele pôs na boca, eu estou lá observando ele. A expressão do rosto dele ao sentir o sabor da bergamota. Quando ele pegou um pedaço de outra coisa e quebrou devagarzinho, colocou nos lábios, sem pressa, sentindo apenas o paladar. É assim que devemos fazer com a palavra de Deus. Permanecer na palavra e permanecer em Jesus é não ter pressa e sair correndo da presença dele. Eu tenho um colega que Deus tem feito muitas maravilhas. Ele é presbiteriano, mas é mais louco do que eu. Porque ele sai na rua orando pelas pessoas e etc. O filho dele já está com ele, jovem, pega os adolescentes da igreja e sai pelas ruas à noite orando pelas pessoas. E muito interessante, né? E milagres já têm acontecido muito na vida dele, né? No ministério dele. E esse camarada me inspira muito sobre isso.
E ele faz isso sem pressa. Sem pressa. Ele sabe gastar esse tempo. E todas as vezes, todos os dias eu leio o texto dele porque vale a pena ler. Então, permanecer. Nós precisamos deixar de ter pressa. Marcar encontros prolongados com Deus. Ontem ou anteontem, brincando com o casal ali quando namorava. Pô, ficava triste quando dava 10 da noite que eu tinha que sair da casa da minha namorada e ir embora. Pô, tá tão cedo ainda. Queria ficar mais. Mas por quê? Eu fico pensando, vou fazer, esse mês eu faço 48 anos de casado. 48 anos. Casei com 18 anos. E até hoje eu amo sentar no sofá ao lado da minha esposa. E muitas vezes a gente senta um ao lado do outro e passamos um tempão sem falar nada. Sem falar um com o outro. Mas é tão bom sentar ao lado dela. É muito bom. Mas é isso que nós precisamos fazer com Deus. Nos apaixonar por Ele, nos apaixonar por Jesus. Cara, se você parar o que Deus fez por você, não é? Cara, eu tenho que terminar, senão... vamos lá. Então, vamos ler juntos isso aqui? Olha como é que Paulo define tudo isso. Mas aí tem outro texto aqui. Vamos ler junto. Aliás, já foi. Agora, então a oração, vamos lá. A oração e a meditação juntos são o meio pelo qual cessamos o coração e a mente de Deus através de Cristo. Ah, é? Vamos lá, gente. Agora você vai ter que fazer uma confissão aí. Todo mundo junto lá. Se eu apenas frequento os programas semanais da igreja e contribuo financeiramente, ainda não compreendi porque Jesus morreu e ressuscitou. Sou simplesmente um religioso admirador dele, mas não pertenço a ele de fato. Sou infrutível e não desfrutarei das suas promessas. É isso aí. É isso aí. Não precisa nem dizer nada, né? Então, como discípulo, ele deseja que eu permaneça nele em um relacionamento de amor. Isso envolve uma vida dedicada a ele e engajada no reino. Para isso, preciso desenvolver um relacionamento íntimo com ele. Então, aí, as 4 coisas, resumindo tudo isso. Pode ler comigo ali? Vamos lá? Se permanecermos nele, temos a promessa de ter nossas orações respondidas. Se permanecermos nele, produziremos muito fruto. Se permanecermos nele, nos tornaremos seus discípulos. Se permanecermos nele, desfrutaremos do seu gozo e nossa alegria será completa. Amém? Aleluia! E eu espero que você tenha refletido bastante sobre isso e é aí que você toma uma decisão daqui para frente.